Thaís Bilenque, assistimos à distância, junto com nós e a torcida do Flamengo e do Corinthians somadas ao julgamento do golpe, né? Dias 1 e 2, né? Dias 1 e 2 dos dia 1 5 e 2, previstos, né? Mas aparentemente, pelas defesas, ninguém é culpado. É o estranho caso do crime sem autor, né? Porque ninguém nega o crime. O crime existiu, né? O crime existiu, mas ninguém o praticou. Não fui eu. Quando eu cheguei já estava assim, a defesa Homer Simpson. Quando eu cheguei já estava assim, não é comigo, tal. Foram 2 dias de sessão em que, primeiro, o ministro relator abriu com o Alexandre de Moraes, leu seu relatório, deu recados antes e depois leu seu relatório. O Procurador-Geral da República fez um apanhado da denúncia. E aí, abriu-se o tempo para sustentações orais de cada um dos réus do núcleo 1, né, dessa trama golpista, o núcleo crucial, como chama a PGR. Então, quais são os argumentos, né, ou pelo menos quais são as linhas de defesa de cada um dos réus? Eu vou pela ordem. O Alexandre Ramagem, atualmente deputado federal, que foi chefe da ABIN no governo Bolsonaro, alegou que o documento encontrado com ele... Vou falar só os pontos mais importantes, obviamente, porque senão... Por favor. O documento encontrado com ele, com argumentos contra as urnas, enfim, de teor golpista, que era apenas um compilado de ideias. Um plano criminoso é um compilado de ideias, não deixa de ser. As ideias existiram, elas foram pensadas, né, por alguém, mas não eram dele. Ah, tá. Não é comigo. Depois o almirante Almir Garnier, que foi chefe da Marinha no governo Bolsonaro, foi defendido pelo Demóstenes Torres e Demóstenes Torres, vamos lembrar, né? É o ex-procurador né? Ou seja... Estava acostumado a fazer acusações, foi eleito senador e foi cassado. Cassado e agora é advogado do Almir Garnier. Pediu a rescisão da delação do Mauro Cid, tenente-coronel, que foi quem detonou esse processo todo com a delação premiada. Ele pediu a rescisão da delação e a absolvição do Almir Garnier, que é acusado pelos outros 2 comandantes de força de ter colocado as tropas da Marinha à disposição do Bolsonaro, caso o Bolsonaro assinasse uma minuta golpista. Ele disse que não. Ele disse que a reunião em que, segundo os outros comandantes, isso foi dito, 7 de dezembro de 2022, nunca existiu, a despeito do depoimento dos outros 2 chefes das forças. O Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, depois secretário de Segurança Pública do DF durante o 8 de janeiro, foi defendido pelo Elmar Novak, que disse que o Anderson Torres foi aos Estados Unidos, à Disney, a passeio, Orlando, na ocasião do 8 de janeiro. Não explicou exatamente como, porque ele disse que a passagem tinha sido comprada com antecedência. O procurador que estava lá até questionou, falou essa informação não foi confirmada pela companhia aérea, isso ficou no ar. Mas mais importante, né, o advogado disse que o Anderson Torres não estava nas reuniões em que se discutiu minuta golpista e minimizou aquele documento que foi encontrado com o Anderson Torres, uma minuta golpista sob posse dele, dizendo que esse documento já estava disponível na internet antes, portanto, tá na casa dele ou não, era pouco importante naquele contexto. Ele pegou lá na internet, não estava nada fazendo, um domingo, baixou o documento e guardou. E, de novo, tem minuta, ninguém nega, só não foi ele que fez. Tá certo. Depois o Augusto Heleno, general, que foi ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, do Bolsonaro, responsável pela segurança presidencial. O advogado dele, Matheus Milanês, se ocupou basicamente de demonstrar que o Augusto Heleno perdeu a influência no governo, perdeu a influência sobre o presidente Bolsonaro à medida que o Centrão passou a integrar a esplanada dos ministérios. Ele diz, inclusive, que quando o Bolsonaro se filia ao PL, é aí que o ostracismo dele começa, de fato, dentro do governo, que ele foi escanteado, que ele era favorável, inclusive, que o Bolsonaro tomasse vacina, e nem isso ele foi escutado. Eu lembro que o próprio Centrão também falava para o Bolsonaro tomar vacina, não pela saúde do presidente, mas porque isso traria votos para ele, ou pelo menos evitaria uma perda maior de votos. E aí, disse o advogado do Augusto Heleno que quando tudo ocorreu, toda a trama golpista começou a ser elaborada, ele estava encostado no GSI, sem ascendência importante nem com o presidente e nem no ciclo militar envolvido.
A defesa dele é muito eloquente no argumento de que não nega nem nada, né, nada daquelas reuniões, nada daquelas discussões, daquelas tramas. Ela simplesmente diz que ele não participou. Do 7 de setembro de 21, quando começa a retórica golpista pública do Bolsonaro, também não tem nenhuma participação. Ele não teve participação, assim como não teve o general Diz Paulo ele, né? Sérgio Nogueira, segundo seu advogado, que foi ministro da Defesa do Bolsonaro. Ele diz que não só não teve participação, como inclusive tentou demover o Bolsonaro das suas intenções golpistas. Não era da turma golpista dos militares. Vamos lembrar que ele, enquanto ministro da Defesa, estava nas reuniões em que a minuta foi discutida, segundo os outros comandantes de força. Alegou, por exemplo, que tanto não era associado a essa turma golpista, que era chamado de melancia por militares Brasil afora, que são aqueles militares, né, na piada interna das Forças Armadas, são os militares que vestem a farda verde, são verdes por fora, mas vermelhos de comunista, da esquerda por dentro. Então o ponto dele, de novo, havia golpistas, inclusive próximos do presidente, mas não era ele. Uhum. Quem comer essa melancia vai ter indigestão, né? Porque é mais verde impossível. Depois temos o Bolsonaro, o próprio ex-presidente, defendido pelo Celso Vilardi e pelo Paulo Cunha Bueno. O Celso Vilardi diz que ele não negou, né, que existiu uma minuta, que existiu o plano Punhal Verde Amarelo para matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes, mas que em todo esse processo, em toda essa denúncia da Procuradoria-Geral da República e todo o trabalho feito de acusação, não tem prova que mostre, nenhuma única prova que mostre a ligação do Bolsonaro nem com esse plano de assassinato, nem com o 8 de janeiro. E aí ele usou um argumento que me chamou muita atenção, que ele fala: nem o delator, Mauro Cid, que eu sustento que mentiu contra o presidente da República, nem ele chegou a dizer que houve participação do presidente no Punhal Verde Amarelo, no Luneta, na Copa, que são parte desse plano todo de assassinato. E também no 8 de janeiro. Então ele diz o seguinte: o delator mentiu. As provas que ele forneceu são imprestáveis porque ele não se comprometeu com a verdade. Mas, para fazer o meu ponto aqui de dizer que não temos provas nenhumas para justificar o Bolsonaro, aí a palavra do delator serve para alguma coisa. A defesa disse também que a minuta encontrada no celular do ex-presidente Bolsonaro foi enviada por um advogado, não foi debatida e que não tem prova do contrário, que o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito é tipificado quando você tem emprego de violência ou grave ameaça e que isso nunca aconteceu. Então ele fala: o que foi a grave ameaça? Uma live, né? Uma reunião. Então não houve violência, não houve nem mesmo decisão tomada. Essas são as argumentações. Mais uma vez, ele só diz que o Bolsonaro não tem nada a ver com as coisas que estavam sendo feitas. É pago para isso. O general Braga Neto, que foi candidato a vice do Bolsonaro. O Braga Neto foi defendido pelo José Luiz de Oliveira Lima, falou que a delação é imprestável. Foram 9 versões, que entre a primeira até o momento em que ele relata que o Braga Neto teria entregado a ele uma sacola com dinheiro para financiar o golpe, demorou 15 meses até chegar nesse dinheiro, e que mesmo assim o dinheiro teria sido entregue numa sacola de vinho lacrada. E aí questiona o advogado: então como ele sabe o que tinha lá dentro? Né? Bom, as respostas, Toledo, todos esses posicionamentos das defesas já eram conhecidos nas alegações finais e durante todo o processo. Quase todos eles reclamaram da forma como foi feito o processo, a relatoria, a denúncia e tal. Isso tudo é conhecido. E as respostas, portanto, vieram antes dessas alegações todas, porque o próprio Alexandre de Moraes e o Gonê já tinham vacinado, entre aspas, o que viria a ser dito ali nas próximas 2 sessões do julgamento. O que eu destacaria do que o Moraes falou é recados para o Trump e para o Eduardo Bolsonaro, basicamente, falando que omissão e covardia não são opções para pacificação,
e pacificação aqui entenda-se anistia, e dizendo que a coação, essa tentativa de obstrução do processo, não afetarão a imparcialidade e independência dos juízes desse Supremo Tribunal Federal. Essa parte da pacificação me chamou muito a atenção, porque também é uma frase que foi dita pelo Tarcísio de Freitas, né? Que seria a absolvição ou a anistia seriam maneiras de pacificar o país. Eu queria entender onde é que está a guerra, onde é que está a violência. O que eles querem pacificar? É uma ameaça, então? A impressão que me dá é essa, porque não tem. Onde é que tem distúrbio? Onde é que tem confusão? Onde é que... O que precisa ser pacificado? Né? Então, ou estão ameaçando ou não sabem usar as palavras em português. Boa colocação. Mas a resposta cabal, para mim, de todas essas alegações das defesas, veio do Gonê, do Procurador-Geral da República, nenhuma. Que disse, bem dito, as seguintes frases. Diz ele, por exemplo, que não precisa ter assinatura de ordens pelo presidente da República para ver a consumação dos crimes. Disse ele também que se as defesas tentam minimizar a contribuição individual de cada acusado e buscar interpretações distintas dos fatos, os fatos, contudo, não tiveram como ser negados. E aí a frase dele, lapidar, quando o presidente da República e depois o ministro da Defesa convocam a cúpula militar para apresentar documento de formalização de golpe de Estado, o processo criminoso já está em curso. Para mim, Thaís, esse julgamento até agora, como você muito bem colocou, só me deixa uma dúvida. Se trata de irresponsáveis golpistas ou de golpistas irresponsáveis, porque... que são as duas coisas, não resta dúvida. Uma, porque participaram efetivamente de tudo aquilo que eles dizem que aconteceu, mas que não foi com eles. E segundo, porque eles dizem que não tem nada a ver com isso. Quer dizer, foi uma coisa que aconteceu do nada, né? Foi geração espontânea, tipo pegar fogo na grama em Brasília, né? Não precisa de faísca, não precisa de catalisador. O Gonê, a meu ver, foi muito feliz na exposição dele, porque ele deu a cronologia dos fatos de uma maneira muito clara e refutável, sem sujeito indeterminado nem oculto, como as defesas fizeram. Ele dá o sujeito e dá o crime que foi cometido. E tudo começa em setembro de 2021, naquele fatídico 7 de setembro, que o Bolsonaro vai pessoalmente à porta de um quartel incitar um golpe de Estado, né? Quer dizer, lá teve, aliás, não só lá, como também na Avenida Paulista, né? Atacou o Supremo Tribunal Federal, atacou o Alexandre de Moraes, chamou o judiciário de inimigo e disse que só vai deixar o Planalto preso ou morto. Saiu, não está preso nem está morto. Está preso. Em casa, por enquanto. Mas isso logo mudará, espero. Bom, e também ensaiou a ruptura de uma maneira óbvia. Foi tão óbvio que ele precisou recuar no dia seguinte, né? Lembra? Teve que chamar o Temer, foi aquela palhaçada toda, né? E nesse dia, o Augusto Heleno, ao contrário do que ele disse, teve uma participação crucial. Ele é um dos caras que estava endossando as reuniões e incentivando o confronto com o judiciário. Quer dizer, ele estava plantando ali, eles não colheram, mas eles plantaram nessa data a semente do golpe. Depois, em julho, passa quase um ano, julho de 2022, a 5 de julho, dentro do Palácio do Planalto, tem uma reunião ministerial gravada pelo Mauro Cid, em que o Bolsonaro é claro ao dizer para os ministros que é preciso questionar as urnas e o STF antes da eleição. Ou seja, já está preparando, né, aquele manual trampista de você desacreditar as instituições antes mesmo delas funcionarem ou não. E quem estava nessa reunião? O Braga Neto, que era candidato a vice e já estava coordenando. Tinha começado a coordenar como ministro da Defesa, precisou abrir mão do cargo para poder disputar a candidatura junto com o Bolsonaro, aquela ofensiva contra o Tribunal Superior Eleitoral, com aqueles relatórios ridículos que o Exército preparou lá, sobre questionando o que é de código-fonte e tal, e o Heleno e o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, vão na mesma linha. Daí, logo em seguida, no dia 18, tem a famosa reunião do Bolsonaro, que ele convoca os embaixadores para o Palácio do Alvorada, uma reunião que foi transmitida ao vivo pela TV Brasil, em que ele repete as acusações falsas contra o sistema eleitoral e dá uma tentativa, passa um verniz ali diplomático,
na narrativa de fraude, e o Gonê corretamente chama isso de uma prova cabal de tentativa de minar a confiança nas instituições e de promover um golpe. No dia 30 de outubro de 2022, no segundo turno, a Polícia Rodoviária Federal, sob o comando do Silvinei Vasquez, subordinado ao Anderson Torres, que foi para a Disney, faz o quê? Começa a fazer blitz concentradas no Nordeste para atrasar ou impedir que os eleitores chegassem nos seus ônibus aos locais de votação. Se isso não é uma tentativa de desrespeitar o processo democrático e interferir no resultado da eleição, não sei o que é. No dia 31, dia seguinte, né, a derrota do Bolsonaro começa a provocar bloqueio em rodovia de 23 estados, acampamentos na frente de quartéis. O Valdemar Costa Neto, presidente do PL, apresenta uma ação no Tribunal Superior Eleitoral pedindo anulação de urnas. O Felipe Martins, assessor ideológico do Bolsonaro, ajuda a inflamar as redes e alimentar a mobilização, e tudo pedindo uma intervenção militar. Se isso não é golpe, é o quê? Aí, dia 7 de dezembro, lá na biblioteca do Palácio do Alvorada, o Bolsonaro já estava enclausurado ali, né, escondido, acuado. Ele reuniu os 3 comandantes militares e o Mauro Cid, e a delação confirma que uma minuta do decreto golpista foi apresentada, minuta essa que o almirante Garnier, segundo todos os presentes, menos ele próprio, dá apoio, e o Freire Gomes e o Batista Júnior rejeitam. É o ponto de inflexão, porque havia um pedaço grande e principal pedaço das Forças Armadas disposto a não aderir. E o Braga Neto e o Heleno, segundo os depoimentos, continuavam favoráveis ao golpe. Dia 12 de dezembro, primeira violência em Brasília, né? Logo depois da diplomação do Lula pelo Tribunal pela Justiça Eleitoral, grupos bolsonaristas tentam invadir a sede da PF, que começam a queimar ônibus, a queimar carros. Tem uma tentativa de invasão da sede da Polícia Federal. E o general Mário Fernandes, que era uma figura importante dentro do Palácio Planalto do Bolsonaro, finaliza o seu plano secreto batizado de Punhal Verde e Amarelo, que previa o assassinato de ninguém mais, ninguém menos do que o Lula e o Alckmin, então presidente e vice eleitos, e do Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo. Então, já está mais do que consolidado o golpe no dia 12. E no dia 24, na véspera de Natal, tentam explodir um caminhão-tanque perto do aeroporto de Brasília. Se isso não é um ato terrorista e um atentado político, é o quê, né? Mas não conseguem, porque também essa é uma outra característica dos criminosos, né? São todos incompetentes, né? A caquistocracia não se limitou ao governo, foi também a caquistocracia golpista. No dia 8 de janeiro, aquela cena que a gente não precisa nem sequer descrever, que também não aconteceu do nada, foi organizada, teve participação de militares da ativa, de militares da reserva, teve a omissão das forças de segurança do Distrito Federal. E em fevereiro de 2024 vem o contra-ataque, né? O contragolpe institucional. A Operação Tempus Veritatis revela os vídeos, prende aliados e expõe a engrenagem, né? O Bolsonaro como líder, o Braga Neto e o Heleno como os coordenadores políticos militares, o Garnier como o comandante que aderiu, o Anderson Torres como o guardião da minuta do golpe, como o cara que depois, como secretário de Segurança do Distrito Federal, se omite para permitir que haja o 8 de janeiro, o Mauro Cid como registrador e operador, o Ramagem via BIM paralela como inteligência clandestina e o Silvinei Vasquez com um aparato policial a favor do golpe no dia da eleição, além do Valdemar, que está dando, né, o boy está dando sustentação financeira, e o Mário Fernandes como o autor do plano do Punhal Verde e Amarelo. Enfim, esse daí eu só fiz questão de registrar essa cronologia que o Gono apresentou, porque são os fatos, que nem os próprios réus têm coragem de negar. E aí, passado todo esse enredo, a gente teve nos dias 2 e 3 de setembro, essas primeiras sessões de julgamento, que é um julgamento histórico e simbólico, né? Porque julgar golpe de Estado no Brasil é inédito, embora o Brasil seja repleto de tentativas e de golpes de Estado ao longo da sua história. Então tem um aspecto de importância e simbologia que não pode ser desprezado. Isso dito, uma nota de rodapé para essa história é a atuação dos advogados, que, na pessoa do Demóstenes Torres, deram uma demonstração daquela famosa
fama de advogados, para quem gosta de ver filme de cortes, né, que atuam muito bem e conseguem comover uma nação, o que se viu, né, nessas 2 sessões foi uma má atuação, uma performance pífia, eu diria. O Demóstenes Torres conseguiu, exemplificar isso que eu quero dizer, ao ponto de chegar a dizer que ele estava no exterior e quando pousa no Brasil, só chegar em Brasília que as vias aéreas entopem. E ficar falando 20 minutos elogiando a turma toda, cada um dos ministros, e falar de si incansavelmente, do processo político que ele viveu, enfim, falou muito pouco do cliente, chegou a dizer que levaria cigarro para o Bolsonaro em qualquer lugar onde ele estivesse, de tanto que ele gosta do ex-presidente, quer dizer, sugerindo que o Bolsonaro vai ser preso e que ele fuma, ou que não fuma, mas que ele levaria mesmo assim. Quer dizer, perdeu-se uma oportunidade, a advocacia brasileira perdeu uma oportunidade nesse início de setembro. E ainda tomaram o pito da ministra Carmen Lúcia por sucessivas vezes, né? Com razão. Tudo isso serviu, né, Toledo? Até eles contribuíram, esses advogados, para, em boa medida, deixar com que o que estava acontecendo no outro lado da Praça dos Três Poderes ficar ainda mais relevante. Sim, né? Que foi a tentativa de anistia prévia de um julgamento que não tinha nem sequer terminado. Vamos a ela.